Boa noite a todos os participantes do Web Eventos COBEC. Eu sou Nina Salau, professora orientadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Maria e atualmente faço parte da comissão organizadora. Sou coordenadora da área de simulação, otimização e controle de processos e sou presidente da comissão científica do 23º Congresso Brasileiro de Engenharia Química e 18º Encontro Brasileiro sobre o Ensino de Engenharia Química, que serão realizados neste ano na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Nessa 8ª edição do Web Eventos COBEC, teremos a participação do professor Dr. Argimiro Rezende Sec. O professor Argimiro é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutor em Ciências da Engenharia pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período sanduíche na California Institute of Technology, nos Estados Unidos. Atualmente, ele é professor titular e orientador do programa de pós-graduação em Engenharia Química da COP-FRJ. É bolsista de produtividade em pesquisa 1C do CNPq e editor da área de Process System Engineering do periódico Brazilian Journal of Chemical Engineering, atuando principalmente em áreas de pesquisa tais como modelagem e simulação de processos, simulação e otimização dinâmica, sistemas de equações algébrico diferenciais e controle não linear de processos. O professor Argimiro Sec é palestrante do 23º COBEC e hoje à noite apresentará o webinar intitulado Gêmeos Digitais na Indústria 4.0. Peço que as perguntas sejam enviadas durante a apresentação, no balão azul que está no canto inferior à direita, né, da página da Web Eventos, e para que o professor Argimiro possa respondê-las ao final. Então, boa noite, professor Argimiro. Antes de lhe passar a palavra, eu gostaria, em nome da comissão organizadora do 23º COBEC e 18º EMBEC, de agradecê-lo pelo interesse e disponibilidade em compartilhar os seus conhecimentos e experiências conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nina. Bom, boa noite, pessoal. Espero que estejam bem de saúde. É um grande prazer, estar aqui participando desse webinar do 23º COBEC, 18º EMBEC, na companhia da Nina, para falar sobre a indústria química 4.0. Eu gostaria de agradecer o convite da Nina e ao Guilherme Drotto, estendido a toda a comissão organizadora do evento, que eu acho que não imaginavam receber esse enorme desafio de organizar o COBEC e o EMBEC em tempos de pandemia. Bem, nesse webinário eu vou falar sobre os gêmeos digitais, ou Digital Twin, dentro do contexto da indústria 4.0. Como a Nina falou, meu nome é Argimiro Sec, eu sou professor do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu atuo na área de Engenharia de Sistemas em Processos, PSE, de Process Systems Engineering, dentro do Laboratório de Desenvolvimento de Software para Otimização e Controle de Processos, o LADS. Bom, primeiramente eu vou fazer uma breve introdução sobre a parte da indústria 4.0, depois uma explicação sobre a área de engenharia de sistemas em processos, que a gente está tentando consolidar bem essa área aqui no Brasil, para então entrar no assunto dos gêmeos digitais. Farei também um breve comentário de simuladores de processo, que são inerentes a esse tipo de aplicação, e depois apresentarei alguns exemplos de aplicações industriais dos Digital Twin que a gente tem desenvolvido aí nos últimos anos, terminando aí com algumas considerações finais. Tá? Vocês certamente devem ter ouvido falar já sobre as 4 revoluções industriais, começando com a primeira revolução industrial, a mecanização, que é a palavra-chave aqui, realizada lá no século XVIII, que foi marcada aí pela máquina a vapor, principalmente devido aos aperfeiçoamentos dados lá por James Watt, em torno aí de 1765.
Tá? Depois, um século depois disso, né, veio a linha de produção em massa, né, graças à eletrificação, né, acreditada principalmente a Nikola Tesla, né, além do progresso aí que ocorreu também na indústria do petróleo e do aço, né, e aí foi aproveitada, por exemplo, por Henry Ford, né, na indústria de automóveis, que infelizmente está saindo aqui do Brasil, né, as notícias recentes. Então isso foi lá na década aí de 1870, mais ou menos, né. A terceira revolução industrial, né, já no século XX, aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, né, com o advento aí da automação dos processos, né, através da incorporação da robótica, dos computadores na indústria, decorrentes principalmente, né, dos avanços da eletrônica, né, tá? E isso também acelerou aí a dinâmica, né, das grandes mudanças que ocorreram ao longo dos tempos, né, de tal modo que só meio século depois, né, já agora no século XXI, entramos na chamada quarta revolução industrial, né, que explora essa questão da conectividade entre as partes aí da cadeia produtiva, usando intensivamente, né, ou extensivamente, né, os recursos da internet e das tecnologias digitais, né, para uma produção um pouco mais inteligente, né, dentro do processo. Então, essa interação ciberfísica que ocorre dentro da planta industrial, né, potencializa o uso de ferramentas em tempo real e mais integradas, né, principalmente otimização, controle e monitoramento da produção, que fazem uso aí dessa maiores conectividades, né. Isso também está sendo favorecido aí pela redução dos custos também dos sensores, dos equipamentos de medidas, né, e dos sistemas de armazenamento de dados, também dados em nuvens, né. Isso tudo tem favorecido também essas aplicações. Bom, mas fala-se também, né, na chamada indústria 5.0, né, na qual há uma maior colaboração entre os seres humanos e essas tecnologias robóticas, né, e a inteligência artificial, né, fazendo atividades complementares, né, usando sistemas cognitivos. Então, isso provavelmente já começou, né, e vai se desenvolver nos próximos anos, né, naquela ideia que a dinâmica agora das mudanças são muito mais rápidas, né. Tá? Mas dentro de tudo essas várias revoluções industriais, né, a gente não pode deixar de pensar, né, que as próximas revoluções precisam pautar fortemente na questão de sustentabilidade, né, da economia circular, né, que está fundamentada, né, pautada naqueles famosos 5 R's, né, na questão de redução, reuso, recuperação, reciclagem de materiais e de energia, né, além de repensar as tecnologias, né, para uma intensificação do uso desses bens materiais e de energia, né. Bem, mas o que eu vim falar aqui é mais sobre o ponto de vista da área de engenharia de sistemas de processos, né, no contexto da indústria 4.0. Essa área é uma área transdisciplinar, né, com foco aí no projeto, operação de sistemas complexos de produção, né, concentrada no desenvolvimento de aplicações de métodos de modelagem, matemática, de computação para simular, projetar, monitorar, controlar e otimizar os processos, né. Se vocês entrarem na página da Associação Brasileira de Engenharia Química, né, na ABEC, onde já tem uma área específica da área de PSE, né, PSE-BR, né, lá vocês vão encontrar uma quantidade bastante grande de material aí disponibilizado sobre as pesquisas, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessa área no Brasil, né. Recomendo a todos darem uma olhada nesse site aqui, que é a área temática de PSE dentro da ABEC. Tá? Bem, a área de PSE ela abrange, né, um grande conjunto de aplicações industriais, né, seja o projeto, análise de processos, desenvolvimento de novos produtos, de novos processos, né, desenvolvimento de estratégias de controle, monitoramento e controle de processos, partida e parada de plantas, otimização de todo o empreendimento, né, planejamento e programação de produção, otimização em tempo real, seja estacionária ou dinâmica, atualização de modelos, estimação de estados, analisadores virtuais, treinamento de operadores, né? Então, várias aplicações
da área de engenharia de sistemas de processos, que necessitam ferramentas, né, computacionais, né, ferramentas de simulação, de análise de sensibilidade, de otimização, reconciliação de dados, estimação de parâmetros, né, que são fundamentais para essas aplicações, né, para algumas ou todas, né. E o coração de todas essas ferramentas é um modelo matemático do processo, da planta, né, ou do equipamento, né, que está sendo tratado. Tá? E interessante que a maioria dessas aplicações, né, que faz parte das aplicações CAPE, né, de Computer Aided Process Engineering, né, ou PSE assistida por computador, né, a maioria delas são inerentemente dinâmicas, né, que precisam naturalmente de um modelo dinâmico e também de ferramentas para lidarem com esses modelos dinâmicos. Né. E se também na etapa de projeto for tratado de questões de controlabilidade e operabilidade, até mesmo nessa etapa você vai precisar também de modelos dinâmicos para fazer esse tipo de abordagem, né, que ainda é um desafio aí para a área de PSE. Bem, mas quando se fala na indústria 4.0, né, na área de PSE, aí também surgem logo as várias tecnologias digitais, né, como computação em nuvem, inteligência artificial, né, aprendizado profundo, aprendizado de máquina, aprendizado reforçado, né, e várias outras aplicações nessa parte de tecnologias digitais, né. Aqui nós vamos falar especificamente dos Digital Twins e do Soft Sensor, que são aplicações desses Digital Twins também. Tá? Bem, além disso, né, tá, para que essas tecnologias digitais sejam usadas efetivamente na indústria, né, na indústria química, é necessário toda uma infraestrutura, né, de infraestrutura de sensores e conexões remotas, com protocolos padronizados de comunicação, né, como o APC-UA, né, que está bem modernizado atualmente, né, sistemas de armazenamento de dados, né, e tratamento de dados também, né, computação, armazenamento em nuvem, por exemplo, para fazer toda a parte de internet das coisas, né, a parte de modelagem dos dados, né? Os dados têm que ser muito mais bem armazenados, guardados, né? E para poder fazer a interoperabilidade entre as diversas ferramentas e sistemas, né? Desde a etapa de projeto até a etapa de descomissionamento aí da unidade, né? de uma planta, por exemplo, né? Depois as próprias ferramentas integradas aí de PSE que eu comentei antes, e boas interfaces humano-máquina, né, para fazer tudo isso funcionar de maneira adequada. Então, toda essa infraestrutura é necessária para uma implementação efetiva aí da indústria 4.0. Né? Então, vocês imaginam, né, que se desde a etapa de projeto de uma nova unidade, né, na qual os modelos matemáticos devem ser desenvolvidos, né, toda essa infraestrutura já estivesse disponível, né, por exemplo, o tempo de partida de uma unidade poderia ser reduzido enormemente, né, como algumas empresas já fazem, né, colocando, enquanto está sendo construída a unidade, já está treinando seus operadores, usando os modelos dinâmicos de seus processos. Né, tá? O acompanhamento, né, após a unidade em operação, né, esses modelos podem ser usados para operação mais eficaz, mais segura, né, fazendo bom uso aí desses modelos, que devem ser ao longo de todo o tempo de vida da planta, devem ser mantidos e atualizados, né? Com isso você consegue otimizar melhor a sua planta, tirar o maior proveito dela, né? Então, note que desde o nascimento até a morte de uma planta industrial, né, se toda essa infraestrutura estiver já bem sacramentada, né, você consegue fazer o melhor uso aí da indústria 4.0, né, com tudo integrado, né? Então, bem, então, mas retomando ao foco do nosso webinar, né, onde o objetivo aqui é falar mais dos gêmeos digitais, né, o termo, né, gêmeo digital, na verdade, é uma réplica, né, digital do sistema físico, né, que busca mimetizar o comportamento em tempo real, né, através de simulação computacional, alimentada com os dados provenientes da planta real, né, para gerar ações para serem implementadas de volta nessa planta, né? Então, essa
integração nos dois sentidos, né, que define aí, o uso desses gêmeos digitais, né. Os dados servem tanto para prover aí condições para atualização de modelos, né, como também para gerar aí novas ações para aplicar na planta, né, certo? Bem, e essas técnicas de, por exemplo, de atualização de modelos com aprendizado de máquina, né, também podem fazer uso integrado aí com modelos mais físicos, né, mais baseados nos primeiros princípios e fazendo esse uso integrado dessas abordagens, né. Porém, eu botei aqui réplica entre aspas, né, porque esses modelos matemáticos, eles são baseados em hipóteses, né, hipóteses, algumas delas simplificadoras para a construção desses modelos, né, e é uma representação aproximada da realidade, né. Então, existem essas discrepâncias entre a realidade e o próprio modelo, né. Por isso que esse gêmeo, né, gêmeo digital, o termo, eu diria assim que estaria muito mais apropriado para os gêmeos bivitelinos, né, do que os gêmeos univitelinos, né. Então, certo? Aqui só para fazer o paralelo, né. Então, mas o conceito de gêmeos digitais não é novo, né? Ele foi atribuído a um pesquisador Michael Reeves, né, do Instituto de Tecnologia da Flórida, lá em 2002, né, quando ele usou um termo, né, de PLM, né, de Product Life Cycle Management, né, na indústria de manufatura, né, para gerenciamento do ciclo de vida de produtos. Ele não usou o termo Digital Twin, usou o termo PLM, mas se você vai pesquisar na internet, você vai verificar que foi atribuído a ele esse termo Digital Twin, né. Por exemplo, desde 2004, né, quando eu ainda estava lá no Ginscope, na URGS, né, na época em que a Nina estava fazendo lá, terminando o seu mestrado, né, começando o doutorado, né, Nina? O nosso grupo de pesquisa vinha usando o termo planta virtual para essa denominação aí dos gêmeos digitais, né? Usava inclusive uma figura mal feita, né, como essa aqui, para representar, né, o processo e a planta e o modelo, né, a planta virtual e a troca de dados, né, do processo para o modelo e as ações do modelo, né, do digital twin ou da planta virtual para o processo, né. Contudo, né, o termo Digital Twin ele só apareceu pela primeira vez em 2010, né, atribuído ao John Vickers, né, que é um engenheiro da NASA, né, e geralmente o que vem da NASA parece que fica, né, como os TRLs e outras coisas, né. Tá? Então, por isso que agora é chamado de gêmeos digitais, o que no passado chamava-se de planta virtual e outras denominações. Tá? Bem, com esses gêmeos digitais, né, é possível fazer diversas coisas, né, como, por exemplo, né, fazer a detecção, diagnóstico, prognóstico de eventos, né, por exemplo, a detecção de falhas, né, em processos, em plantas, né. Você pode também fazer uso para monitoramento, manutenção preditiva de equipamentos, de grandes equipamentos. Também você pode fazer análise de cenários, né? Por exemplo, usar a simulação dinâmica para fazer estudos de RASOP, né? O modelo estando bem aderente à planta real, né? E principalmente vou fazer a otimização do processo, né? Melhorando os indicadores de desempenho dessas plantas, né? Fazendo uso dessas tecnologias digitais, dos gêmeos digitais, né? Tá? Quanto mais naturalmente mais aderente ao processo, mais proveito você consegue tirar desses gêmeos digitais. Tá? E eles, quando integrados às técnicas de aprendizado de máquina, certo? Como redes neuronais, né? Aprendizado profundo, inteligência artificial, né? Quando integrado a isso, né? Você consegue tirar bom proveito também dos dados, né? O melhor proveito dos dados, certo? Porque você pode fazer uso dessas técnicas de aprendizado de máquina para deixar o modelo mais aderente ao processo real e, com isso, trazer ainda mais benefícios aí para a aplicação, né, dos Digital Twins. Certo? Tá, uma das abordagens que tem sido muito usada recentemente, né, é a combinação de modelos baseados em dados, certo? Com modelos baseados em fenômenos, então chamados de modelos híbridos, certo?
e também os chamados modelos PIML, né, de Physics Informed Machine Learning, né, aprendizagem de máquina com suporte fenomenológico. Certo? Então, é como seria nos dois sentidos, né, você combinar um modelo fenomenológico com modelos baseados em dados, ou utilizar modelos fenomenológicos para montar um modelo baseado em dados. Né? Então, essas duas abordagens podem ser utilizadas juntando o que tem de bom de cada um dessas duas abordagens. Né? Tá? Bem, e claro, fazendo isso, né, você aproveita uma maior capacidade preditiva que tem os modelos baseados nos fenômenos, né, com uma maior capacidade de adaptação à planta real dos modelos baseados em dados e também a maior capacidade de computação, a maior velocidade de computação desses modelos baseados em dados. Certo? E com isso você consegue fazer aplicações de monitoramento de desempenho em tempo real, desenvolver controladores de maiores dimensões para atuar a nível de planta global, otimização em tempo real do processo, previsão do tempo de vida útil dos equipamentos e várias outras aplicações fazendo essas combinações. Bem, nós vimos que para desenvolver tudo isso, né, o modelo matemático é o coração dessas ferramentas da área de Process System Engineering, né? Então, na área de engenharia de sistemas em processos. E no caso dos gêmeos digitais, né, como modelos fenomenológicos, ou modelos híbridos, ou modelos do tipo PIML, né, o uso de simuladores de processos é essencial. Né? E como a maioria dessas aplicações são inerentemente dinâmicas, né, como eu tinha comentado antes, né, o uso de simuladores dinâmicos torna-se bastante importante. Tá? E há basicamente duas classes aí de simuladores de processos, né? Eu vou passar rápido por isso, que muitos de vocês já conhecem bem isso, né? Tá? Que são os simuladores modulares sequenciais, né? Que a planta é resolvida de maneira sequencial, né? Equipamento por equipamento, ou quando ocorre algum reciclo, tem que fazer algum processo iterativo até a convergência de toda a planta, né? Tá? E aí tem vários simuladores que usam essa abordagem, né? Como Aspen Plus, HiSys, Petrox, Pro2, Coco, Kencad, DWSim, né? Todos os simuladores têm essa estrutura de funcionamento, né? Tá? E também os simuladores orientados por equações que resolve todo o sistema de equações de maneira simultânea, né? Como um exemplo, tem o ENSO, né? Um simulador nacional, né? O GPRONS, o Aspen Dynamics, né? O Exim Pro, o Easy, outro simulador nacional também. Tá? E no caso da simulação dinâmica, né, os simuladores modulares sequenciais, né, eles têm duas possíveis abordagens para resolver o sistema dinâmico, né? Ou via método de integração de baixa ordem, né, um Euler implícito e explícito, com passo fixo, né, ou via técnicas de relaxação em forma de onda, né, o Picker-Lindlof Iterations, né? São duas abordagens possíveis, apesar que só a primeira é usada nos simuladores de processos comerciais. Por exemplo, né, tem o Aspen HiSys, né, Dynamics, né, que ele usa o Euler implícito de passo fixo, né, e trata as equações de forma segregada, né, em 3 níveis, separa as equações, segrega as equações e resolve elas em etapas distintas, né, para poder lidar com aquela questão de ser um simulador modular sequencial, né? Então, e aí com isso resolve de maneira aproximada as simulações dinâmicas, com muita limitação para o uso. Né? E os simuladores orientados por equações não tem nenhuma dessas limitações, você pode usar qualquer método de integração, seja ele de espaço fixo ou não, né? Qualquer tipo de integrador, certo? Então você tem uma flexibilidade muito maior para fazer a simulação dinâmica dos processos, são muito mais adequados para a aplicação aí dos digital twins. Certo? Então, bem, esses simuladores orientados para equações, né, tem algumas dificuldades, né, que às vezes necessita de condições iniciais consistentes, né, e quando isso é difícil de obter, também você pode integrá-los com simuladores estacionários, né, como é feito aí no Aspen Plus integrado ao Aspen Dynamics, o Easy integrado ao ENSO, né, e caso contrário, né, se ele for fácil de fazer a simulação dinâmica, eles até podem ser usados para a obtenção de soluções estacionárias de processo, né, por exemplo, para fazer otimização em tempo real, né, em estado estacionário. Tá?
Bem, sumarizando, então, essa parte dos simuladores, né? Os simuladores orientados por equações, as principais vantagens deles são que os modelos aí podem ser mais facilmente visualizados, refinados, reusados, né? São mais eficientes computacionalmente, tem maior flexibilidade aí nas especificações das variáveis, né? Formulação mais apropriada aí para a simulação dinâmica, como mencionado, mas principalmente, né, ele pode ser utilizado para a realização aí de diversas tarefas, né, de simulação, otimização, estimação de parâmetros, reconciliação de dados, né, dentro daquele ambiente integrado aí de ferramentas CAPE, né, o que é muito importante para a indústria 4.0. Certo? A limitação desse tipo de simulador é de obter, né, a maior dificuldade de obter boas estimativas iniciais, mas tem algumas soluções alternativas para isso. Certo? Aí uma pequena propaganda aí do simulador nacional, né, o ENSO, né, desenvolvido inicialmente por Rafael Soares em 2003, né, o ENSO tem todos esses recursos aí de modelagem orientada a objetos, diferenciação automática, simbólica, né, trata com problemas de checagem de unidades, análise de consistência, diferentes tipos de análise de consistência, tem vários recursos, mas principalmente dentro desse contexto aí das ferramentas integradas de PSE, né, aquelas várias ferramentas que eu comentei antes para as diferentes aplicações, né? Então você consegue fazer simulações dinâmicas estacionárias, otimização estacionária, reconciliação de dados, estimação de parâmetros, análise de sensibilidade, né? Estimação de dados, né, dinâmicos, atualização de modelos, dentre outras aplicações, né? Então favorece aquela solução integrada aí de ferramentas para aplicações aí na indústria 4.0. Tá? Bom, falando agora de algumas aplicações, tá, dos Digital Twins aí que a gente tem feito aí nos últimos anos, né, a primeira aqui que eu estou apresentando é o Digital Twin de uma plataforma offshore aí de produção de óleo e gás, aí do pré-sal, né, tá, onde foi construído tanto pré-sal quanto pós-sal, né. Foram construídos modelos fenológicos aí para desde os postos de produção, as linhas de produção, risers, separadores trifásicos, separadores eletrostáticos, né, todo o sistema de compressão, módulos de separação por membranas, peneiras moleculares, controladores, né, todos esses dispositivos, né, esses modelos foram construídos, né, para gerar uma biblioteca de modelos para construção de plataformas, né, gerar um digital twin. E isso foi feito depois várias aplicações, como sistema em tempo real de monitoramento aí de compressores, sistema em tempo real de monitoramento de membranas, né, otimização em tempo real da produção de óleo em gás, aí com diversos postos de produção. Então, esse modelo foi usado para diversas aplicações em tempo real, e além, claro, de testes aí de várias estratégias de controle, usando ele como uma planta virtual, propriamente dita. Né? Tá? Um outro exemplo de aplicação aí nesse contexto, né, do Digital Twin foi na parte de uma biorefinaria, né, onde foi construída toda uma simulação rigorosa ou semi-rigorosa em alguns equipamentos aí de processo, né, como evaporadores, reatores de hidrólise, né, colunas de destilação, vários equipamentos necessários aí para uma indústria de uma biorefinaria. Com isso foi construído um PIML, né, um Physical Informed Machine Learning, né, baseado em modelos tipo Craig, né, para realizar, então, com esse modelo mais veloz em termos computacional, né, representando muito bem a planta como um todo, usado para fazer a otimização aí de diferentes tecnologias para verificar a questão da viabilidade econômica desses processos. Né? Então, um exemplo aí também de modelos híbridos, né, usando informações de modelos fenológicos para gerar modelos baseados em dados. Tá? Um outro exemplo foi na parte de monitoramento da desativação catalítica de reatores químicos. Né? Esse aqui, no caso, é um exemplo de a desativação catalítica de etanol para a produção de eteno, onde foi desenvolvido um modelo bastante rigoroso aí dos reatores e de outras etapas do processo, né, e usando dados de planta para atualização do modelo da desativação, né, e com isso poder fazer uso dele para otimização em tempo real.
né? Então, essa seria uma próxima etapa aí que ficou de ser feita, aí, que veio antes da pandemia, né? Tá? Um outro exemplo, né, seria a parte de sistemas de segurança. Ops, passei demais aqui, né? Tá? Sistema de segurança usando o Digital Twins, né? Para fazer essa análise de segurança, né? Nesse caso aqui foi um sistema de despressurização de emergência, né? Numa unidade de hidrotratamento de diesel. Então, onde todas as perdas de carga, né? As quedas de pressões das várias linhas, dos vários equipamentos foram necessárias de serem representados, né? Para fazer um dimensionamento adequado aí das válvulas de segurança, né? E isso foi comparado com as abordagens usualmente aplicadas para o projeto dessas válvulas, né? E verificou que ocorre um superdimensionamento pelas técnicas usuais em comparação aí usando uma abordagem mais rigorosa aí do Digital Twin, né? E com isso, claro, você aumenta a segurança da unidade, né? Porque se a válvula for superdimensionada, um evento de fogo, por exemplo, pode causar algum dano aos operadores, à unidade, e danos sérios, inclusive. Então, foi um exemplo de uma aplicação usando, então, esse conceito, né, com dados vindos da própria planta real, né, para alimentar esse modelo e deixar ele aderente o mais próximo possível com os dados reais. Tá? Ainda nesse contexto, né, de segurança de processos, né, foi criada uma ferramenta de aplicação web, né, para monitoramento em tempo real, nesse caso que foi um monitoramento em tempo real de bombas de injeção de águas de postos de produção de petróleo, né, usando aqui no caso modelos baseados em dados, né, diversos tipos de modelos baseados em dados, como redes neuronais, árvores de decisão, support vector machine e dentre outras técnicas aí disponíveis para construção de modelos baseados em dados. Além disso, foram usadas técnicas de agrupamento, né, de clustering e redução de dimensionalidade para facilitar a visualização aí do monitoramento desses equipamentos para que um operador consiga rapidamente verificar se está acontecendo algum evento anormal, né, para alguma falha, ou se encaminhando para uma falha, para ele tomar alguma ação corretiva antes que ela ocorra. Tá? E um último exemplo aqui, só para ilustrar, né, foi que envolve outra abordagem, né, que é um modelo híbrido do tipo fenomenológico e baseado em dados, né, os dois acoplados para você poder gerar um modelo de monitoramento de emissões gasosas. Aqui no caso era modelos de fornos e turbinas a gás, né, com o objetivo de substituir os equipamentos de medidas reais lá, os chamados SEMs, né, que são equipamentos caros, né, que devem ser colocados e tendo um custo de manutenção aí de operação, para ser substituído por modelos, sistema de predição, né, um chamado PENS, né, sistema preditivo de monitoramento, usando então uma abordagem híbrida, né, de modelos baseados em fenômenos e baseados em dados. Certo? Então aí tem toda a parte de termodinâmica, de balanço de massa, junto com os modelos aí de árvores de decisão, redes neuronais, para fazer a combinação em modelos híbridos. Tá? Então, esses são alguns exemplos aí de aplicações aí dos Digital Twins aí que a gente tem feito aí nos últimos anos. Tá? Então, para finalizar, né, como comentários finais, né, um ambiente assim, integrado de ferramentas CAPE, né, é essencial para você poder desenvolver boas ferramentas de gêmeos digitais para a indústria química 4.0. Né? A integração desses modelos fenomenológicos com modelos baseados em dados, né, potencializa bastante a capacidade preditiva adaptativa desses modelos, né, mas, claro, ainda necessita de muito aprimoramento para a construção desses modelos. Né, tá? Os simuladores orientados por equações, eles são os mais adequados para a maioria das aplicações dos Digital Twins, né, pelas propriedades que eu comentei. Né. Essas tecnologias digitais, elas necessitam de uma infraestrutura digital integrada, né, para ter uma efetiva aplicação na indústria química. Não são todas as indústrias que já possuem isso disponível, né, mas diria assim, as grandes indústrias estão se encaminhando para esse tipo de padronização aí da comunicação entre os equipamentos e softwares. Né, tá?
E o emprego, então, dessas tecnologias digitais com os processos reais, eu diria que já é uma realidade na indústria química, né? Mas, claro, necessita de pessoal especializado para implementação, precisa dessa infraestrutura consolidada na indústria. Tá? E, em suma, né, eu diria que essa integração efetiva dos digital twins com os processos reais é uma realidade na indústria química 4.0, né? E espera-se aí que nos próximos anos isso seja bem mais intensificado e para isso é importante a participação aí dos engenheiros químicos nesse desenvolvimento, né, gente? Tá? Então, com isso, aqui tem algumas fontes aí de onde eu tirei alguma dessas imagens que eu mostrei para vocês também. Tá? Então, eu agradeço bastante a atenção de todos, né? Eu espero poder responder as questões levantadas e fazer uma boa conversa aí com a Nina e com vocês. Tá bom? É isso, Nina. Então tá. Obrigada, professor Admiro, pela excelente apresentação. Eu sou um pouco suspeita, né, porque eu trabalho, né, na área de PSE e é a área que mais me interessa, né, nos web eventos, na minha área de formação. Eu também tenho que lhe agradecer, né, como mencionaste, foi meu orientador de mestrado e doutorado, né, e um grande incentivador, né, para eu continuar nessa área, né, até hoje. Esse tema, como a gente foi falado, né, na sua apresentação, quando eu ainda estava na URGS, né, já era estudado e aí tinham algumas dificuldades, né? Essa questão de trabalhar com otimização em tempo real, né? Essa questão de como os simuladores, né, orientados por equações, eles têm esse problema de inicialização e isso é importante para a otimização em tempo real. O que faltaria para melhorar essa questão dos simuladores para efetivar essa aplicação? E eu diria assim que na parte de otimização em tempo real, né, que é uma coisa que você faz sucessivamente, né, vai atualizando os dados, vai resolvendo um problema de otimização, né, esse problema da inicialização, de ter boas estimativas iniciais, não é tão sério assim, né, porque você, claro, a partida pode ser, você botar em funcionamento um sistema desse pode dar um certo trabalho inicial, mas depois ele em operação, né, como você vai sempre partir de soluções anteriores, soluções que já estão mais próximas da solução esperada, né? Então, eu acredito que você não vai ter grandes dificuldades de obter a solução, né? Fazendo esse uso recursivo dele, que é a sua aplicação em tempo real, né? Prover, né? Tá, então, eu acho que não talvez a dificuldade inicial é você construir todo o sistema de otimização, né? Construir os modelos, fazer ele convergir a primeira vez, né? Acertar com os dados de planta, né? Para ter ele funcionando, né? Uma vez colocado em funcionamento, aí a operação dele é mais controlável, eu diria. Uhum. E na questão principalmente aqui em termos de Brasil, né, questão de conectividade para poder ter essa aplicação na indústria. Como que veria essa questão da conectividade? Porque grandes indústrias não têm tanto esse problema, né, mas para fazer aplicações em setores menores. Sim, né? As grandes empresas, né, refinarias, as centrais de matéria-prima, elas já fazem uso dessas tecnologias e essa que você falou, né, de otimização em tempo real, por exemplo, há um bom tempo, né? Isso já é comum para eles, não diria corriqueiro, né, mas já tem muitas aplicações, certo? Mas para pequenas empresas, né, você não tem aqueles recursos ou aquele pessoal, né, os engenheiros que estão disponíveis nas grandes empresas para fazer essa construção, ou mesmo recursos financeiros para contratação, né, desses fornecedores de softwares que fazem isso, né, que são geralmente ferramentas caras, né, para serem implementadas. Aí que é uma oportunidade também para os engenheiros dessa área de PSE, né, montarem empresas de menor porte, de prover, né, soluções tecnológicas para essas empresas também de menor porte, né? Então, soluções mais para aplicações de pequeno porte, né? Sabe? Isso é possível, né? Então, imagino que deve ter algumas empresas aí de base tecnológica que fazem esse tipo de desenvolvimento, né? Eu conheço algumas poucas, né, que fazem isso, né, mas né, é uma tarefa aí delegada aos engenheiros químicos formados nessa área, né? Sim.
algumas perguntas aqui, eu vou ler aqui então. Boa noite, professor, parabéns pela excelente palestra. E tem uma curiosidade. Qual seria a sua metodologia ou abordagem e etapas para construir um digital twin para uma planta completa como uma destilaria que tem como objetivo o uso em RTO? Sim, você fala a construção do digital twin, pergunta como é que é o... Exato. Claro, se você ainda não dispõe dos modelos dos diversos equipamentos aí que compõem essa indústria, né, você vai ter que partir dessa primeira etapa aí de construção desses modelos matemáticos. Né? Se você já dispõe de um simulador de processos, né, provavelmente esse simulador de processos também já possui uma certa quantidade de modelos já implementados, né, que você teria que então construir a simulação da tua unidade, né, certo? Tá? Uma vez construída a simulação ou desenvolvendo os modelos para aqueles equipamentos que ainda não dispõem de modelos matemáticos, né, certo? Você teria que verificar se esse modelo está aderente aos dados de planta. Né? Então, seria uma etapa também de validação desses modelos, né, comparação dessas simulações com os dados reais. Né? Se você está fazendo um digital twin que requer um modelo dinâmico, né? Então a etapa de validação de modelos dinâmicos requer outras informações dos próprios equipamentos, né? Questões de dimensões desses equipamentos, para você poder representar bem aí a parte dinâmica desses equipamentos, que no caso da simulação estacionária requer bem menos informações, né? E também tem que fazer essa validação com dados transientes. Né? Então, uma vez validado aí o modelo, né? Então depende do tipo de aplicação que você vai fazer para esse Digital Twin, né? Qual é a complexidade que você precisa desse modelo, né? Se ele vai ser um modelo que pode ser baseado em dados, que você tem dados suficientes disponíveis de planta para fazer a construção desse modelo baseado em dados, ou você vai usar o próprio simulador para gerar esses dados, se o simulador já foi validado, se ele pode ser a fonte de dados, né, para gerar esses outros modelos baseados em dados, naquela estrutura de PIML, né, de modelos baseados em dados, mas suportado aí por modelos fenomenológicos. Né, e aí então você constrói esse Digital Twin. Né, e aí por isso que o tipo de modelo usado no Digital Twin também vai depender do tipo de aplicação que você vai fazer, né? Se é uma otimização, se é um monitoramento, né? Se é usado para a etapa de controle de processos, né? Para detecção de falhas. Cada uma dessas aplicações vai requerer um grau de rigor ou menos nesses Digital Twins. Né? Os modelos usados nos Digital Twins. Né? O Digital Twin é todo o aparato, né? De combinação de dados, planta e modelo. Né? Uhum. Temos mais uma pergunta. Como os modelos baseados em dados podem obedecer aspectos fenomenológicos? Repete, por favor. Como os modelos baseados em dados podem obedecer aspectos fenomenológicos? Bem, uma das maneiras é você construí-los baseado neles, né? Certo? Você construir desses PIMLs, né? Que é modelos baseados em dados gerados por modelos que naturalmente já satisfazem os fenômenos físicos, né? Agora, se for dados provenientes de uma planta, né, e não são dados gerados, você pode também construir esses modelos baseados em dados atrelados, por exemplo, a etapas de reconciliação de dados, certo? Então, você vai fazer com que esses dados que vieram da planta eles atendam a pelo menos requisitos mínimos aí de satisfazer balanço de massa e de energia, né? E com isso você vai construir modelos baseados em dados que também respeitam algumas dessas restrições. Certo? Então depende como você vai gerar, né? Da qual é a fonte desses dados. Né? Se eles provêm dos próprios modelos e esse modelo baseado em dados consegue representar bem os próprios dados, né? Então eles provavelmente vão respeitar as leis físicas. Né? Tá? Ou se você também utilizou alguma restrição, se os dados provêm da própria planta real. Tá? Uma coisa que você deve se preocupar com esse modelo baseado em dados é a capacidade preditiva, né? Verificar o quanto você pode sair fora da região onde esses dados foram utilizados. Né? Então, é a extrapolação desses dados que tem que ser usado com bastante cuidado, né? Porque eles têm limitações, né? Para fazer extrapolações.
tá? Então tem que ser usado com bastante critério. Sim. Tem mais perguntas? Quem questionou essa questão dos modelos também questionou se no futuro veremos grande implementação dessas tecnologias na indústria. Qual seria a perspectiva para ter mais aplicações dessa tecnologia? Olha, eu diria que cada vez mais, né? Já tem bastante uso disso, né? Com diferentes denominações, né? Mas eu acho que a tendência é fazer mais uso disso, né? Tanto da abordagem mais baseada em dados, que é o que está hoje diria assim, ou na moda, ou né? Que está no dia a dia da maioria das pesquisas, né? Usando as tecnologias digitais. Tá? Mas também fazendo bom uso dos conhecimentos de engenharia, né, para você evoluir na qualidade desses modelos, na integração desses modelos para as diferentes aplicações, né. Já tem fornecedores aí comerciais de softwares, né, que fazem softwares e outras ferramentas aí de projetos que já estão evoluindo muito nessa direção, né, de você, a partir de um modelo dinâmico lá da planta, proveniente de um simulador de processos, você utilizar esse modelo para fazer o projeto preliminar, o projeto mais detalhado da unidade, e isso já integrar com o pessoal de visualização para enxergar essa planta em tridimensional, para você poder navegar na planta e fazer né, verificar como é que está a disposição dos equipamentos. Então, você vê que já tem empresas fornecendo soluções que já integram diferentes daquelas ferramentas que eu mencionei, né, de projeto, de operação, de treinamento de operadores, né, e já estão integrando essas soluções todas em ferramentas bastante modernas e com maior interação aí do usuário, né, do engenheiro, com essas várias ferramentas, um ambiente integrado, né? Então, isso já é uma realidade, já existe. Claro que não são soluções que conseguem ser usadas em todos os tipos de indústrias, né, de todos os portes, né? Claro que devem ser soluções caras, né, atualmente, limitadas, então, a algum ramo aí da indústria. Certo? Mas eu acho que vai evoluir cada vez mais nessa direção, respondendo a pergunta. Sim. A gente tem um tempinho ainda para mais perguntas. O modelo baseado em dados coleta informações para treinamento em tempo real? Bom, você tem modelos baseados em dados que você primeiro coleta um conjunto de dados para fazer a construção do modelo preliminar, né, fora, não em tempo real, né, que é uma etapa chamada etapa de treinamento, né, e uma vez ele colocado em tempo real na unidade, você pode os modelos, né, então tem a técnica de aprendizado por reforço também, que pode ser utilizado para você fazer atualizações de modelos, não só atualizações de controladores, né, como tem feito em aplicações de parâmetros, de controladores, mas pode ser utilizado para atualização periódica desses modelos, né, em tempo real, né, certo? Então, você pode fazer, e também você pode pensar em fazer acompanhamentos em paralelo, né? Enquanto você tem uma aplicação colocada em tempo real, esses dados estarem alimentando um modelo que está sendo atualizado, não colocado em tempo real, e você fazendo comparações, né, desses modelos para ver se está na hora de fazer uma substituição de modelo ou uma migração de um modelo dentro do outro, que são possíveis, né, de colocar isso em tempo real. Mas é uma coisa que está em desenvolvimento ainda, né? Não está bem consolidado essa atualização em tempo real. Sim. Agora, uma questão mais filosófica. Por que ainda somos um país de importação tecnológica? O que falta ao Brasil para se inserir de fato na indústria 4.0 e ser referência em PSE no mundo? Essa pergunta você pode estender para qualquer área, né? Não só para a área de PSE, né? Por quê, né? Por que a gente não usa todo o conhecimento
que tem, né? A gente exporta muita coisa, né? Exporta cérebros, né? Exporta cérebros para todos os países aí da Europa, Estados Unidos, né? E depois esses cérebros geram tecnologias que são importadas aqui, são exportadas lá para cá, né? A gente importa novamente. Né? Então, por quê? Né? Porque são políticas, né? Políticas de governos, políticas de Estado no desenvolvimento tecnológico, né? Desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né? Para favorecer o desenvolvimento nacional. Acho que isso é muito pouco incentivado, né? Certo? E essas políticas que deveriam ser, né? Que aí com isso você consegue um maior desenvolvimento, né? E é o que nos falta atualmente em todas as áreas, né? Então, eu não diria que falta conhecimento, né? Isso a gente tem, né? O que falta são essas políticas de incentivo à ciência e tecnologia. Sim. Uhum. Tem uma pergunta aqui do professor Fred Tavares, que eu vou ler. Age que é Fred Tavares. Modelos baseados em dados depende dos dados, que normalmente são ruins. Mas um dos problemas é o número de graus de liberdade dos sistemas dinâmicos. Como garantir essa consistência e como confiar em previsões de modelos não fenomenológicos? Oi, Fred, bom que você está ouvindo aí. Legal. Sim. Claro, como eu disse, modelos baseados em dados, você tem que ter muito cuidado no seu uso, né? A qualidade dos dados, né? Tem aquela velha frase antiga, né? Garbage in, garbage out, né? Então, você tem que ter muito cuidado com a qualidade dos dados, né? Então, eu comentei antes, uma pergunta anterior, né? A questão de você fazer, por exemplo, uma reconciliação de dados, né? Uma reconciliação estacionária, uma reconciliação dinâmica de dados, para você melhorar a qualidade desses dados, se fazer um tratamento desses dados, a seleção desses dados para retirar realmente informação útil desses dados. Né? Tem toda uma etapa de pré-tratamento desses dados que seria necessária antes da própria construção do modelo em si, né? Para você tirar o melhor proveito deles. Tá? Claro que você pode não fazer nada disso e partir direto para a geração dos modelos, né? Aí você corre o risco de estar usando dados demais, né? Tá ajustando modelos em regiões onde tem muitos dados, mas pouca informação, e aí o modelo não fica bem ajustado, e vai ter pouca capacidade de predição. Certo? Então tem que ter muito cuidado nessa variedade de dados. Né? A variedade dos dados são importantes para você construir sempre um bom modelo. Isso independe se é modelo baseado em dados ou se é modelo baseado em fenômeno. Né? Se o modelo baseado em fenômeno, você também precisa geralmente estimar diferentes parâmetros desse modelo. Né? Se você também não tem uma variedade de dados, você não vai conseguir também fazer uma boa estimação mesmo para os modelos baseados em fenômenos. Certo? Então, a variedade de dados é a primeira palavra-chave que você precisa para a construção de bons modelos com capacidade preditiva. Né? Certo? Depois, a diversidade, a quantidade, né, de cada conjunto desses dados. Né? Então, você tem que ponderar bem aí a quantidade de dados de cada conjunto para que você não sobrevalorizar algumas regiões das suas condições de operação em detrimento de outras. Né? Certo? Então, todas essas avaliações são importantes na construção de modelos baseados em dados e também na construção de modelos baseados em fenômenos, né? Mas principalmente em modelos baseados em dados, que isso é muito relevante, Fred. Né? Mas realmente, porque mesmo quando a gente trabalha com estimação de parâmetros no modelo fenomenológico, e a gente valida com dados experimentais, a gente está sujeito a dados experimentais ruins, né? E tem que Sim, se saber você não fez um bom quão planejamento de ruim é. experimento, né? Se você não fez esse bom planejamento de Sim, experimento, você vai ter dados que não são tão bons assim, né? E aí, com sim, isso, o modelo também exatamente. não vai ficar bom, né? Certo? Então, mas como os dados são de planta, né? O problema de plantas, de processos contínuos, principalmente, né? De plantas industriais contínuas, é que você tem muitos dados e pouca variedade de dados. Né? Porque geralmente a planta está operando uma condição próxima à nominal, ou uma condição sem muitas perturbações, basicamente com ruídos, né? E se você usar essa grande quantidade de dados em uma única condição de operação, na verdade, essa grande quantidade de dados serviu para te dar um ponto de operação somente. Né? Então, você tem que olhar muito bem essa variedade de dados, né? Se você de fato tem isso para a construção desses modelos. Né? Então, quantidade não é qualidade. Né? Sim, exatamente. Olha, eu acho que tem mais algumas considerações, só que daí a gente iria se alongar muito, né? Já são quase 8 horas, então acho que a gente finaliza, né, as questões por aqui. A gente vai ter também mais oportunidades de conversar com o professor Agimiro durante
o COBEC, né? Ele, como eu falei no início, ele é palestrante, né? Ele vai abordar sobre esse tema no evento. E lá eu acho que a gente vai ter bastante oportunidade de conversar sobre algumas dúvidas, né, curiosidades que a gente não conseguiu discutir, né, hoje pela questão do tempo. Certo? Tem alguma consideração final, professor Gimino? Bom, Nina, primeiro, de novo, eu agradeço muito o convite que você, todo, o Guilherme, o pessoal todo do COBEC fizeram aí para a apresentação desse webinar, né? Enquanto a gente aguarda aí o COBEC presencial, né? Que espero que saia esse ano, né? Certo? Sim. Tá? E que também, né? Estar novamente juntos falando sobre esse assunto, né? E que se alguém do YouTube, né, tiver alguma questão que ainda não foi tratada e gostaria, né? Porque tem os e-mails, que eu acho que botei no slide, não sei se está visível, mas no último slide deixei lá o e-mail de contato, né? Mas tem também no site lá do Programa de Engenharia Química da COT. Você pode entrar em contato lá para tirar mais algumas dúvidas sobre esse assunto, que é muito interessante, muito relevante para essa área de PSE, né? Que é a área que eu, Nina e diversas pessoas trabalhando, Sim. né? Que é muito empolgante, né? Exatamente. Tá, então, obrigada, Nina, aí, pelo convite novamente. Obrigado aí a Eleonora, né, que organizou todo esse evento aí do Live Quebec, né? Que você imagina que dificuldade que está sendo para organizar esse Quebec, né, Nina? É verdade. É que a gente, quando começou a organização, foi antes da pandemia, né? Praticamente um ano e meio antes. E aí a pandemia, né, atrapalhou um pouquinho, fez a gente mudar alguns planos. Mas eu acho que a gente, com os web eventos, a gente tenta manter aceso. A gente já fez 2 edições, né, para submissão de trabalhos. A gente está finalizando a segunda agora. E tem bastante gente que quer participar, então eu realmente acho que o pessoal está bem na expectativa, né, pelo COBEC presencial, né, dependendo apenas da vacina para a gente ter esse Claro. evento, né. Tomara que saia logo, né? O Marcos vai logo. Então, senhor Admiro, muito obrigada pela sua participação, pela discussão. Como eu falei, tem mais perguntas aqui, eu não consegui ler todas pela questão do horário, mas eu acho que o pessoal vai entrar em contato, né? E quem não tiver também vai entrar em contato no evento. E falando em evento, o nosso próximo evento, né? A gente ainda não tem a data, mas a gente já tem o evento. Ele será sobre experiências reais, não virtuais, de laboratório de engenharia química durante a pandemia. Né? Nessa oportunidade, o professor Reinaldo Giudice, da Universidade de São Paulo, falará sobre as experiências que ele vem tendo, né, desde que iniciou a pandemia com os seus alunos e com alguns experimentos que até os alunos podem fazer na sua própria casa, né? Então, eu acho que vai ser um tema que até ele nos sugeriu e eu acho que é bem interessante, né? Porque a gente não sabe por quanto tempo ainda a gente vai ficar nesse período, tá? Então, pessoal, obrigada pela atenção, obrigada novamente, professor Admiro, e nos vemos no próximo web evento e, né, daqui a um tempo, no 23º COBEC. Obrigada, boa noite.